Olá, meus queridos e minhas queridas amigas. Aqui quem fala com vocês é a Tainá. E hoje, neste podcast, eu irei falar sobre os impactos ambientais, porque eles são causados por nós, seres humanos, na natureza, causando estragos muitas vezes, na maioria das vezes, irreparáveis, como Chernobyl, onde não sabemos quando irá se recuperar. Talvez daqui a milhões de anos ou nunca. E as principais atividades causadas pelos impactos ambientais são a mineração, a agricultura, a exploração florestal, a produção de energia, os transportes, as construções e as indústrias. As agressões ao meio ambiente pioraram após a Revolução Industrial, onde não só pela fumaça das indústrias, mas também pelo consumo, gerando lixo. Na mineração, os principais materiais de extração são o carvão, o petróleo e o gás natural, e eles são recursos esgotáveis. Eles irão acabar um dia, e nós estamos usando-os de maneira desordenada. Na mineração, esses materiais eles poluem a água quando são descartados em lugares inadequados e também poluem o ar com a queima. Na agricultura ocorre o desmatamento, pois precisa de um espaço para plantar, certo? E quando a gente desmata, acaba destruindo as plantas nativas daquele lugar. Assim, infelizmente, destrói a genética e o ecossistema daquele ambiente. Outro fato muito importante que também esquecemos é que na agricultura moderna utiliza-se tratores e eles são movidos ao quê? A combustíveis, que poluem o ar também. E também os agrotóxicos, que além de infectarem os produtos que nós depois consumimos, infectam o solo. E quando vem a chuva, a água leva esse material para os rios e para outros lugares, destruindo não só o local da plantação, mas também os rios, a natureza, os animais que há ali e outras plantas. Outro fato que passa despercebido também é que a geração desse lixo todo causa um impacto por conta do consumo exagerado. Nós consumimos muito mais do que precisamos, né? Muitas vezes um produto pequeno que seja há uma embalagem de plástico enorme, 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 sendo que não há necessidade, só por conta de um visual, por conta para ser realmente visto e as pessoas quererem comprar, sabe? E aquele plástico, ele demora 100 anos, muito mais, 200 anos, 300 anos para se decompor. Imagina, onde iremos guardar tanto lixo, né? Não sabemos. E além disso, causa a poluição visual. Muitas vezes olhamos montanhas de lixo no meio da rua, né? Causa o mau cheiro também, né? Além disso. E também aquele ambiente onde aquele lixo está depositado fica contaminado, certo? Porque ali nascem muitos animais, muitas bactérias, né? Imagina, ele fica ali um tempo muito grande até se decompor. E também esse descarte inadequado, onde as pessoas deixam, por exemplo, um sofá na beira de um córrego, um guarda-roupa, ele ajuda nas enchentes e principalmente nos lugares carentes, onde as pessoas moram na beira desses córregos, sabe, que alagam com qualquer chuva, onde não tem a devida estrutura para elas morarem ali. Na proliferação de animais também, né? Como eu disse, esses animais estão muito presentes nesses ambientes onde há lixo e eles transmitem doenças, como os ratos, né? Podemos lembrar da peste negra, que os ratos eles mataram milhões e milhões de pessoas por conta do quê? Da falta de higiene, por conta que não existia o esgoto, né? Os ratos não, a pulga que havia nos ratos, mas mesmo assim os ratos
né? Ajudaram bastante nisso. E as baratas, sem contar, as moscas e a própria dengue, a febre amarela. Esse é um assunto que todos nós devemos levar com muita atenção, pois o nosso planeta é a nossa casa, é onde devemos amar de grande maneira, assim, com um cuidado excepcional. Como eu já tinha citado, Chernobyl, que todos conhecem, né, como foi feito, e quem não conhece, pesquise, porque foi um impacto, assim, grandioso, e hoje em dia as pessoas usam, né, como lugar de turismo, né. Tem também no Brasil um exemplo muito recente de Mariana e Brumadinho, onde aqueles dejetos, né, destruíram um lugar assim enorme, 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 destruíram uma natureza linda, destruíram rios, o Vale do Rio Doce, e não só isso, destruiu a vida de pessoas, né? Cubatão também é a cidade mais poluída do Brasil, onde não se pode, né, viver ali como um ambiente bom, né? E também não podemos esquecer da parte em que o fogo matou aquelas pessoas. O Césio, em Minas Gerais, onde aqueles catadores de lixo pegaram, né, e infectaram muitas pessoas, morreram, né, e até hoje, quando o avião passa por ali, ele detecta essa radiação, o mercúrio nas águas no Japão. E um outro muito importante é que não só em um lugar, mas em tantos outros lugares, os barris de óleo, de petróleo, que são derrubados nos mares, em vários e vários lugares. Não posso citar um assim como mais importante, porque é a coisa mais comum que acontece, infelizmente, o nosso mar, né? O nosso mar, onde tem tantas riquezas, tantos animais, tantos corais. O nosso mar, né? Onde as algas que produzem grande parte, a maioria do nosso oxigênio, não só as árvores, mas as algas produzem esse oxigênio. E imagina a gente destruindo elas, derrubando o petróleo, né? Como iremos respirar derrubando todo esse petróleo? Um exemplo no Brasil foi alguns meses atrás, em que todas as praias do Nordeste, né, estavam cheias de petróleo, cheias, e não dava para tirar. Hoje não se fala mais nisso, não sei porquê, mas foi algo assim terrível, terrível. E cadê o culpado de tudo isso? Cadê essa pessoa? Não se manifestou, não disse? Então, que todos nós possamos consumir de maneira consciente, sabendo descartar o lixo em lugares certos, não deixando resto de móveis, de sofá, de guarda-roupa nas calçadas, principalmente aqui na periferia, porque a estrutura não foi feita adequadamente, é muito fácil de se alagar. Então, que a gente tenha consciência onde a gente deixa o nosso lixo, o que a gente faz com o nosso lixo. Se possível, a gente junta o lixo orgânico, né, e coloca em uma horta, porque aquilo é uma vida, né? Aquilo causa um alimento, né, para a terra. E que a gente não jogue os plásticos, os vidros, né, que a gente descarte no lugar devido, né? Tudo isso, e que nós cuidemos do nosso planeta. E não esqueçamos que efeito estufa é natural da nossa Terra, ele é importante. O aquecimento global, que é algo causado pelo homem, e algo muito grave. Não o efeito estufa, sim o aquecimento global. E que possamos, assim, ser conscientes em cada ato e não deixemos as coisas erradas passarem, mas sim façamos o que é certo e o que é bom para a nossa terra. Até a próxima. Olá, meus queridos e minhas queridas amigas. Aqui quem fala com vocês é a Tainá. E hoje, neste podcast, eu irei falar sobre os impactos ambientais, porque eles são causados por nós, seres humanos, na natureza, causando estragos muitas vezes, na maioria das vezes, irreparáveis, como Chernobyl, onde não sabemos quando irá se recuperar. Talvez daqui
há milhões de anos.